Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo nós vamos iniciar uma série chamada Gestor Investidor, onde iremos conhecer um pouco mais sobre os gestores por trás dos fundos imobiliários. O objetivo dessa série é para que você possa conhecer melhor o gestor do fundo imobiliário para comprar fundos que estejam de acordo com o seu perfil. Para iniciar essa série, hoje vamos conversar com o Fábio, que é gestor do Alianza, ALZR11. Fábio, se apresenta aí para quem não te conhece. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Fábio Carvalho, eu sou gestor aqui do Alianza Trust Renda Imobiliária, enfim, da Alianza Gestão de Recursos, o fundo em si, um fundo novo que começou a negociar na Bolsa no final do ano passado, que liquidou no dia 27 de dezembro passado, então é um novo fundo aí no mercado, mas apesar de novo fundo, eu, bem como a equipe aqui, já estamos trabalhando com esse tipo de ativo, com esse tipo de investimento imobiliário há muitos e muitos anos. Que legal, muito obrigado por ter aceitado aí o meu convite, Fábio. Imagina, prazer. Fala um pouco para a gente sobre a sua experiência profissional e também como que você começou aí no mercado, principalmente no mercado de renda variável. Perfeito. Na verdade, eu comecei com renda variável mesmo, ações de bolsa, né, numa corretora, uma DTVM, na verdade, uma distribuidora de títulos, isso ali ainda um pouquinho antes da metade dos anos 90. Então, eu estou bem conservado, mas eu já estou no mercado há bastante tempo. Eu comecei trabalhando nessa DTVM em 94, ali mais ou menos na época do Plano Real, ali, eu fazendo 18 anos e começando um primeiro emprego numa DTVM aqui em São Paulo, lá perto do centro, inclusive, perto da Bolsa, na época que a Bolsa ainda tinha o pregão físico, né? Então, nesse primeiro emprego eu vivia pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana indo pessoalmente à Bolsa, fisicamente, levar documento, enfim, eram outras épocas, né? Uma época que a gente ainda não tinha e-mail, tudo era no fax, ou levando pessoalmente pacotes de documento para a Bolsa a cada dia e tal. Eu comecei ali no centro de São Paulo, nessa DTVM, com renda variável, mas isso em outra época, realmente muito diferente do mercado de hoje. Comecinho do Plano Real e comecinho da estabilidade econômica do Brasil, vamos dizer assim, então o começo de uma nova fase, né? A gente brincava que pós-Plano Real o Brasil estava numa fase de reconstrução de um pós-guerra econômica, vamos dizer assim. A economia brasileira teve que ser reconstruída em termos de uma infraestrutura, sistema financeiro, a própria forma como empresas são geridas e pensadas e tudo. A mudança da época da hiperinflação para o que veio depois é muito, muito forte, muito acentuado. Eu comecei nessa época aí, de Plano Real, nessa DTVM, então trabalhando com ações mesmo, renda variável. Fundo imobiliário não existia nessa época, literalmente não havia ainda sido criado. Você trabalhava principalmente com ações mesmo, à vista, muito overnight, muita renda fixa, porque aquela memória de inflação ainda vinha, e era isso que tinha em mercado, né? O mercado era muito restrito naquela época. Eu comecei ali em 94 com essa DTVM, trabalhando com ações ali, pequeno mercado, pouco líquido de ações daquela época ali. Pouco tempo depois dessa DTVM, eu fui trabalhar numa gestora de fundos de ações, que na época renda variável eram ações, então eu fui trabalhar numa gestora de fundos de ações ali ainda também, mais ou menos na metade dos anos 90. Uma das primeiras gestoras de ações que foi aberta no Brasil, porque antes do Plano Real não havia, na verdade, gestoras independentes. A estrutura legal mesmo, o arcabouço legal de uma gestora independente não existia, só os bancos e corretoras que podiam gerir dinheiro de terceiros. Mais ou menos ao longo, final de 94, começo de 95, a CVM criou esse arcabouço legal das assets independentes, das gestoras, que hoje são tão conhecidas, mas que na época não haviam. Eu fui trabalhar como estagiário, nessa época eu era muito jovem, numa das primeiras dessas assets que foi aberta e que tinha um foco em renda variável. Essa asset chama-se Fama Investimento. Existe até hoje, é uma asset focada em renda variável, uma das primeiras. E eu trabalhei lá com eles nos primeiros anos dessa empresa, mais ou menos isso foi a segunda metade dos anos 90. Então, pegamos ali um monte de, tanto os primeiros anos desse tipo de asset, desse tipo de mercado, um crescimento da renda variável no Brasil, que antigamente, antes dessa fase pós-Plano Real, era muito pequeno, mas também muito tumulto, porque foi uma fase, segunda metade dos anos 90, estava começando ali, em 95 teve uma chamada efeito tequila, que foi uma crise no México que afetou muito o mercado no Brasil, e aí uma sequência daquelas crises dos países asiáticos em 97, a Rússia em 98, na verdade, 99 é o Brasil, a desvalorização cambial, maxi aqui do Brasil,
em 99, depois a Argentina, uns 2 anos seguidos de estresse na Argentina que carregou a gente. Enfim, essa segunda metade dos anos 90, eu estava em gestora de fundos de ações, no mercado bem tumultuado. Começo aí de ano 2000 já, na verdade aí 2001, meio de 2001, eu deixei essa empresa para começar uma minha própria, né, uma gestora minha. Isso foi junho, julho de 2001. Quando eu comecei uma gestora também de fundos de ações. E nessa época ainda fundos imobiliários não haviam, não existiam. Isso era um negócio não existente e que renda variável na prática no Brasil era só as ações e poucas, porque o mercado ainda não tinha passado por uma fase de crescimento, de IPOs, que a gente viu começando logo depois. Então eu abri uma gestora de fundos de ações, naquele momento ali, meio de 2001, e fiquei envolvido com essa empresa somente com essa empresa de renda variável, fundos de ações, até o meio mais ou menos de 2007. Em 2007 eu participei da criação de uma outra empresa, e aí naquele momento uma gestora focada em ativos imobiliários puramente, uma empresa que chama TRX, existe até hoje, já passou aí por diversos momentos diferentes de mercado, e eu tive ligado a TRX nos primeiros anos dela, que ela foi criada dentro da minha outra gestora e desenvolveu ali. Eu fiquei ligado a essa empresa mais ou menos por volta de 6 anos, entre 2007 e o mês de 2013, mais ou menos. Quando eu me afastei dessa empresa, na verdade vendi minha participação e me afastei de TRX. Naquele momento, uma empresa bem sucedida, tinha crescido muito, tinha se desenvolvido muito com esse foco, tinha sido uma das primeiras com esse foco, e pegou uma fase boa ali de 2010 a 2013 de fundos imobiliários. Inclusive, acho que é importante citar, fundos imobiliários, existem os fundos públicos listados na bolsa, existem fundos imobiliários que não são fundos públicos, né? Ofertas 476, né, que se chama mercado, são aqueles fundos para investidores profissionais, fundos que não vêm a mercado, não são ofertas 400 para pessoa física. E esse mercado é muito grande, tem muito fundo, existe mais fundo imobiliário, vou chamar de fechado, não listado na bolsa, do que os fundos listados. Os fundos listados são um mercado crescente, que eu aposto que vai crescer muitíssimo nos próximos anos, mas existe um mercado grande de fundos não listados, e nessa TRX a gente fez muito isso em um certo momento. Eu diria que uns bons 80%, 90% do que essa empresa fez e geriu para investidores eram em fundos de famílias e não fundos listados na bolsa. Mas enfim, eu me afastei dessa empresa por N motivos, a minha participação foi vendida no mês de 2013, e aí eu fiquei afastado do mercado por um tempo, e mais recentemente, até quando a situação do próprio país estabilizou um pouco de alguma maneira, porque logo que eu me afastei daquela empresa, a gente teve uma fase aguda da crise do governo Dilma no Brasil, uma fase difícil de você falar, eu vou começar um novo negócio no Brasil, no auge da confusão do governo Dilma, mas conforme a coisa estava se acalmando, parecendo encaminhar uma direção melhor, eu me juntei a uma pessoa com quem já tinha trabalhado antes, chamado Ricardo, que foi TRX, e antes disso tinha trabalhado na Bracor, que é talvez um pioneiro aqui, o exemplo desse tipo de investimento que a gente faz no Brasil. E, enfim, nos juntamos para fazer um negócio novo. Ele já tinha essa empresa, eu fiquei sócio dele, e aí a gente criou a aliança dessa forma, para aproveitar o que a gente acredita que é uma janela de oportunidade enorme, porque a gente acha que com o país em relativa estabilidade, ou com a economia do Brasil, vamos dizer assim, minimamente nos trilhos, sem uma crise muito aguda, a gente acha que tem um potencial crescimento do mercado para esse tipo de investimento imobiliário gigantesco. A gente acha que esse mercado vai multiplicar de tamanho várias vezes nos próximos anos, desde que o país permita, digamos assim, o ambiente macroeconômico político permita. Essa é um pouquinho da história brevemente, a minha história aí de carreira de agora já uns 23 anos praticamente. Legal essa história. E na parte da sua história de investidor, como que você, como investidor, lá começou a comprar as suas ações, enfim? Eu comecei bem cedo, né? Como eu estava contando, então, aos 17 anos ainda, eu estava nessa DTVM, lá em 90, 94, enfim, comecei com essa DTVM, e trabalhando ali numa parte, inicialmente de back-office, enfim, de ajudar, parte de back-office, documento, processos internos. Comecei a ter contato, né, com renda variável, com ações, que era o foco de uma DTVM. Muito breve, logo depois eu entrei na Fama, nessa gestora de fundos, aí não era
uma empresa de trade, não era uma corretora ou uma distribuidora, era uma gestora de fundo já. Aí eu comecei a olhar um pouco mais a parte da análise dos investimentos. Por muito tempo eu fui analista de renda variável. Então, eu era um analista de renda variável, por exemplo, responsável pelo setor de telecom na época das privatizações, ali em 97, 98, toda aquela mudança de Telebrás sendo quebrada em várias empresas, as de telefonia fixa, as de celular, quebradas para serem privatizadas. Naquela época eu era analista de renda variável focado nas telecoms. Então, baita do trabalho de acompanhar aquele processo de privatização, o que viria daquilo, as oportunidades que surgiram daquilo. Então, aí eu tive uma fase de vários anos como analista de renda variável. Eu diria que, por uma felicidade, uma sorte, eu caí numa gestora, que esse meu segundo emprego, mas que foi o mais longo e mais importante na minha formação, que foi a Fama, essa gestora. Eu caí numa gestora que tinha uma linha de pensamento que me agrada muito e casa muito com a minha personalidade, com o meu jeito de fazer investimento, que é o que o pessoal chama de value investing, né? Aquele investimento de valor ou fundamentalista, como se chama, que tem o tal do Warren Buffett como o grande ídolo, mas que na verdade existem muitos outros aí, eu diria, praticantes e pensadores dessa escola de investimento, mas eu acabei tendo contato cedo com o pensamento de Buffett, de outros ali na época de Fama, ainda ali nos anos 90, e segui nesse caminho. Eu acabei gostando muito daquilo, aquele tipo de pensamento encaixou muito com o que eu gostava de fazer, com o que eu gostava de fazer em termos de investimento. E acabei naquele processo de ler todos os livros de Warren Buffett, cartas de Berkshire Hathaway, outros investidores de value investing, e aí ir no evento em Omaha, que por sinal é agora, esse fim de semana, o desse ano, o evento anual da Berkshire, do Buffett. Eu fui lá visitar o evento do Buffett e entrei naquela do value investing, na época em equities, né, em ações de renda variável. E a minha formação acabou sendo nessa escola aí. É claro que existem outras escolas, mas a minha escola como investidor acabou sendo essa do value investing, que a gente chama. Legal. Você falou também que trabalhava como analista. Você tem o CNPI ou você analisava, mas não para fazer recomendação, algo assim? Eu tenho. Já fiz recomendação. Já fiz recomendação, não. Há muito tempo já não faço, mas eu tenho, sim, já fiz. Já fiz recomendações, sim. O seu é fundamentalista. Sim, sempre. Relatórios de equities fundamentalistas. Que legal. E você falou aí um pouco que seu perfil é desse fundamentalista, value investing. E você acredita que o seu perfil ele é mais conservador, moderado, arrojado? Olha, eu pessoalmente, eu entendo que value investing, por definição, ele não é arrojado, ele é moderado para conservador, porque eu acho que a filosofia de value investing, por definição, é se preocupar muito com os riscos, é se preocupar muito com o downside risk, que a gente chama, com os potenciais problemas, é ser muito, eu diria, quase neurótico com os potenciais riscos, os potenciais problemas, é quase pensar só nos riscos de perder capital, nos riscos de ter problema, e menos no quanto eu vou ganhar, e tá? É quase é uma filosofia muito defensiva de investimento, o value investing, por definição. Sempre tem que ser. Você quer comprar ativos de qualidade por um preço adequado, você quer entender que aqueles ativos estejam sendo geridos e cuidados por pessoas talentosas e honestas e com alinhamento de interesses. A filosofia de value investing naturalmente te deixa conservador e cuidadoso e mais preocupado em proteção de riscos, em identificar, mitigar e se proteger dos riscos, do que com ganhos enormes. Então, eu acho que pela minha identificação com essa filosofia e o próprio todo o tempo envolvido com isso, eu sem dúvida seria mais para o lado conservador, moderado para conservador do que agressivo. Apesar de gostar muito de renda variável, de investir muito em ações, e isso parecer arrojado, eu diria, para o investidor médio, eu sou um profissional de mercado, né? Então, para mim é mais normal, eu trabalho com ações há mais de 20 anos, mas eu diria que dentro disso, desse meu gosto por ações e renda variável, eu estou no espectro mais conservador, moderado para conservador, pela filosofia em si que eu, desde lá de trás, me identifiquei e venho aprendendo e seguindo. Isso tanto como gestor como investidor? Sim, acho que sim. Acho que isso é importante, na verdade. Eu acho que é importante você ter, como investidor e como gestor, uma posição que encaixe com a sua personalidade. Eu acho que tem uma questão de personalidade
que é muito importante nesses assuntos de investidor, de perfil de investidor, por exemplo. Muita gente fala, não, é importante ser um investidor de longo prazo. O que significa ser um investidor de longo prazo e como agir dessa forma? Isso é uma coisa muito importante. Então eu conheço muita gente que fala, não, eu compro uma ação, eu sou um investidor de longo prazo, mas eu compro uma ação e quando eu compro aquela ação, eu fico o dia inteiro, de 15 em 15 minutos, olhando a cotação na tela e para ver se mexeu e tal. Assim, é incompatível você dizer que é um investidor de longo prazo, fundamentalista, e você ficar o dia inteiro vendo a cotação e tentando operar. Assim, existem algumas, eu diria que, elementos da filosofia, elementos de personalidade que encaixam melhor com diferentes tipos de escola de investimento, ou tipos de estratégia de investimento. Eu acho que a estratégia essa do Value Investing, ela encaixa com uma personalidade específica. Existem traços de personalidade, jeito das pessoas, enfim, isso não é bom, não é ruim, simplesmente eu acho que é importantíssimo você encaixar bem a estratégia que você vai seguir com a sua personalidade, com o seu jeito de fazer as coisas. Então, o Value Investing exige estudo profundo, análises profundas de cada caso, de cada situação, exige esse tipo de atitude de longo prazo, ou seja, muitas vezes eu falo uma coisa, o pessoal fala, não, você é maluco? Eu falo, não, eu gosto, eu adoro quando eu vejo as ações e as cotas caindo. Eu falo, não, mas como caindo? Eu vou ficar desesperado. Eu falo, não, se você se desesperar quando uma cota cai, em primeiro lugar, você investiu demais, ou investiu num tipo de ativo que não deveria, isso já está errado para sair. Em segundo lugar, é o seguinte, eu vou comprar aquilo pelos próximos N anos da minha vida, enfim, até o fim da minha vida eu vou comprar ações, vou comprar cotas de fundos imobiliários. Então eu quero que os bons fundos, as boas empresas, as ações das boas empresas, que eu tenho confiança nelas, que elas caiam para comprar mais. Eu vou pegar os dividendos, o fluxo de rendimento do FII e vou comprando mais no melhor preço possível. Agora, isso que eu estou falando é interessante de falar, mas para fazer na realidade isso exige traços de personalidade que não são fáceis de encontrar. Então, acho que assim, a minha opinião é o seguinte: o mais importante é casar tanto como investidor como gestor, no caso de um gestor profissional, as estratégias que você segue com a sua personalidade, as suas crenças, vamos dizer assim, como investidor, em termos de prazo de investimento, em termos de o que você valoriza mais, um ativo de boa qualidade, um ativo muito barato, enfim, existem N questões que você precisa casar suas estratégias como investidor com a sua personalidade como indivíduo. Acho que isso é algo muito crítico. Tentar descasar isso costuma dar errado, costuma dar problema. Legal. E é difícil falar que uma pessoa é conservador quando se fala de renda variável, né? A gente entende que o conservador da renda variável não é o mesmo conservador que põe na poupança todo o dinheiro. Tem uma grande diferença aí. Perfeito. Mas, então você acredita que o Aliança é para quem é um pouco mais conservador, assim, quem prefere uma certa estabilidade dentro da renda variável? Você. Sim, perfeito, perfeito. Eu acho que concordo com você quando eu digo que eu sou conservador, é conservador dentro do escopo do que eu faço, que eu trabalho com ações e com renda variável há mais de 20 anos, nosso negócio é esse hoje em dia, mas eu acho que dentro de renda variável, FIIs já são uma categoria, eu diria, menos arriscada do que ações diretamente, no geral. Claro que tem algumas exceções, mas de forma geral, na média, os FIIs já são uma categoria, comparado com ações de empresas, já são uma categoria um pouco menos arriscada. E dentro dos FIIs você também tem tipos diferentes de FIIs. Hoje em dia está crescendo o espectro de universo de FIIs, tem crescido, vai crescendo muito mais, a gente vai ver FIIs mais diferentes do mundo nos próximos tempos aqui. Com toda certeza, a gente já vê hoje mesmo FII de cemitério, FIIs de algumas coisas que já são muito diferentes, e isso vai crescendo a mais, a gente vai ter N FIIs aí, e aí dentro do universo de FIIs, eu acho que o nosso ainda está na parte mais conservadora, pelo tipo de contrato que a gente busca, pelo tipo de crédito, vamos dizer, que a gente busca. É uma ideia de relativa estabilidade de renda, de buscar pouco susto, pouca surpresa, porque, de novo, um fluxo estável, um fluxo previsível, ele pode não ser o maior fluxo, mas um fluxo estável e previsível, às vezes ele tem um valor maior do que um fluxo instável, porque aquele fluxo que você tem previsível, você recompra aquele rendimento de novas cotas, aproveita movimentos de mercado para recomprar com aquele dividendo de outras cotas, ou eventualmente outros ativos em crise. Assim, a estabilidade de um fluxo ela tem muito valor. Um investidor americano muito grande que dizia um fluxo estável e um fluxo instável. O estável tem muito mais valor, porque você pode alavancá-lo, você pode contar com ele para recomprar, comprar novas cotas em momentos de estresse de mercado. Então, assim, a gente é da escola de preferir mais previsibilidade, menos susto, e um pouco do que a gente faz em termos de carteira, e esse fundo é pensado um
pouco ao redor dessa filosofia. E você, como investidor, você tem fundo imobiliário na sua carteira também? Ou só ações? Como que é? Eu tenho fundo imobiliário também. Na verdade, eu diria o seguinte, e acho que essa é uma recomendação interessante. Eu tenho fundos imobiliários, eu não vou falar exatamente os nomes, tá? Mas Claro, eu tenho fundos claro. imobiliários grandes, grandes com uma quantidade boa de ativos, no caso de fundos de tijolo, e fundos com bons gestores, na minha opinião, no meu conhecimento de mercado, gestores que eu confio. Eu acho que isso é crítico, porque na prática eu não acompanho, pela exigência do meu dia a dia de acompanhar o meu fundo, eu não acompanho exatamente o detalhe dos fundos dos outros. Né? Pode parecer estranho que eu esteja no mercado e eu digo que eu não conheço em detalhe muitos outros fundos, mas a prática é que a gente usa o nosso tempo com o nosso. Então eu busco comprar fundos com gestores que eu confio, fundos de um bom tamanho, então com alguns ativos em carteira, então dificilmente é algo que é um ativo apenas, um monoativo. Então, normalmente eu gosto de uma quantidade de ativos um pouco maior em carteira e com gestores que eu confio. E fundos de fundos também. Eu tenho hoje em dia, inclusive, fundos de fundo imobiliário, com gestores que eu confio, porque eu sei que ele tem alguém fazendo o trabalho, alguém que eu confio fazendo o trabalho em meu lugar, porque eu efetivamente uso o meu tempo aqui para a Aliança e sobra pouco tempo para eu ver os outros fundos da forma detalhada que eu gostaria. Então, quando eu era analista de ações, na minha época de gestor de fundo de ações, você está ali em cima daqueles seus ativos e você tem tempo para analisá-los em profundidade. E o tipo de análise que eu busco fazer ele é uma profundidade e também ampla, né, de buscar informações muito diferentes e eu tentar olhar os mais diversos aspectos de cada caso, que realmente o dia a dia aí torna difícil analisar os fundos dos outros. A gente foca muito no nosso aqui. Mas eu tenho sim fundos imobiliários, eu gosto bastante deles, principalmente no auge da crise ali, final de 2016, mais ou menos. Eu coloquei uma grande parcela do meu patrimônio em fundos imobiliários, que acabou sendo muito bom, funcionou muito bem, porque entre ali meio de 16 para hoje, esses fundos andaram demais, valorizaram muito, teve um ganho de capital importante, com a estabilidade um pouquinho melhor do país, com queda de juros e tal. Acabou sendo uma alocação extremamente importante. Foi em algum momento ali uma grande parte dos meus recursos em renda variável. Ainda hoje tenho bastante, porque acho que hoje ainda tem um prêmio valioso, vamos dizer assim, acho que vale a pena. Eu estou preferindo hoje fundos imobiliários que eu vejo com qualidade, com bons gestores, sobre renda fixa tradicional, renda fixa pura, CDIs e NTNs e afins. Acho que o prêmio embutido aí nesses ativos ainda está valendo a pena, não só pela arbitragem, vamos chamar assim, tributária, né, o benefício tributário dos FIIs, mas mesmo os preços e yields, acho que comparado com alternativas de renda fixa, eles estão valendo a pena. Então, uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários, com boa qualidade de gestores, eu acho que o prêmio está valendo a pena. Ainda que eu esteja agora comprando renda fixa com renda variável, eu acho que essa carteira diversificada de FIIs, ela deve ter algum prêmio sobre uma renda fixa mesmo, por a questão do risco, mas eu acho que esse prêmio hoje é elevado. Eu acho que existe upside, assim, existe ainda valor em ter uma parcela importante de portfólios hoje em fundos imobiliários. Então eu sigo com um bom número deles em carteira hoje em dia. Legal. E qual é a sua visão, assim, como gestor, investidor e analista, já vai misturar tudo aí, né? Uhum. Qual que é a sua visão, assim, que a gente sabe que a Selic está na mínima histórica, talvez reduza aí mais um pouquinho ainda, mas depois é provável que ela suba, né? A gente já vê as previsões aí. Sim. Você acha que os fundos vão conseguir acompanhar, que eles podem dar uma desvalorizada? Você tem comprado ainda ou está esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer? Esperando um pouco, de alguma maneira, mas assim, mantendo o que tenho. Mas eu acho assim, primeira questão, acho que é importante a gente olhar os fundos imobiliários sob a luz do juro real, vamos dizer assim, né? A Selic não conta toda a história, né? A gente vai ter uma Selic muito baixa, mas com uma inflação também muito baixa, que ainda implica um juro real uh, relativamente alto, e eu acho que a gente tem isso de fato, quer dizer, a NTN brasileira, que vamos chamar de o juro real da NTN, né, o tesouro corrigido pela inflação, mais líquido, significativo, o juro real brasileiro ainda está alto, porque ainda tem dúvidas, né? Dúvida quanto à eleição, dúvida quanto à questão fiscal do governo, pela
falta das reformas, vamos dizer assim, de não reforma da Previdência e outras questões, eu acho que ainda existe um juro real no Brasil alto, significativamente alto. Eu acho que os fundos imobiliários eles ainda podem se beneficiar, na verdade, com um cenário mais favorável passada a eleição. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer na eleição, tem uma incerteza enorme na eleição, e acho que isso é a grande questão do Brasil hoje em dia é a incerteza que ronda a eleição presidencial. Mas dependendo do resultado da eleição, o juro real brasileiro ainda está alto, está muito alto comparado com o mundo. Existe ainda muito prêmio, eu diria, no juro real brasileiro por incertezas ao redor dele. Então, assim, o CDI, a Selic, a Selic tende a se mexer de forma um pouco mais volátil, vamos dizer assim, por uma questão de política macroeconômica, de política monetária, por controle de inflação e vice-versa, de crescimento econômico. Contudo, o juro longo brasileiro, que acho que é o que deveria ser olhado, o juro real longo brasileiro, que é o juro implícito no MNTN, ele ainda tem uma gordura, ainda tem um prêmio significativo, que eu acho que ele é o que realmente nos importa para olhar investimentos desse tipo, na minha opinião. Eu acho que esse prêmio dele, dependendo de resultado de eleição, de algumas outras situações do nosso país, isso ainda existe prêmio, né, nesse juro real. Acho que o juro real brasileiro ainda pode cair, e se isso acontecer, os fundos imobiliários ainda têm espaço para andar. E, de novo, eu estou falando de valorização de cota, mas ainda temos, os investidores têm diferentes interesses, não é só valorização de cota, mas tem a questão do yield, do rendimento mensal, assim, mistura essas duas coisas. Como rendimento mensal, o fundo imobiliário ainda na minha visão, um dos melhores mecanismos que existe de renda imobiliária. Infinitamente melhor do que comprar um apartamento, do que comprar um conjunto comercial, aquelas coisas que o brasileiro diz que ele gosta muito de fazer investimentos imobiliários, né? É tradicional ser ouvido brasileiro, eles adoram investimento imobiliário, a solidez, a segurança. E aí, a hora que ele vai fazer, você vai ver o que você realmente faz com o investimento imobiliário. Tem tanta coisa melhor para fazer. O fundo imobiliário é tão mais eficiente do que comprar um imóvel para alugar ou uma sala comercial, esse tipo de coisa. O fundo imobiliário te provê uma carteira diversificada, uma gestão profissional, transparência com resultados, liquidez para comprar mais, para vender uma parte, com agilidade de venda. Assim, o fundo imobiliário é um veículo tão eficiente de renda imobiliária, que eu acho que ele ainda é pouco utilizado e eu acho que ainda tem muito prêmio, vamos dizer assim, ali, que conforme esse veículo ficar mais, vamos dizer assim, conhecido no mercado, mais investidores vierem para o fundo imobiliário, o juro real brasileiro cair, que na minha opinião isso vai acontecer no médio prazo, claro que dependendo da eleição, mas enfim, um cenário benigno de eleição faria o juro real brasileiro ainda cair. Acho que o fundo imobiliário é um veículo de renda imobiliária tão eficiente, tão melhor do que outras alternativas, que ainda tem coisa mal precificada, tem coisa que está muito barata para o que pela qualidade que tem e para a quantidade de dinheiro que deve vir para esse tipo de ativo, na minha visão, nos próximos anos. Legal. É claro que a gente não vai citar nomes aqui, mas você falou que tem alguns fundos que estão muito baratos, né? Em que setor que você acha que seria o mais interessante hoje como investidor? Olha, eu particularmente gosto muito do que a gente tem uma familiaridade boa, que são ativos de logística e afins. Eu acho que ali tem coisas interessantes, muito baratas. Eu acho que a logística é um setor que tem um futuro muito interessante. Todas as questões de comércio eletrônico, de mudanças de N situações dentro da cidade, trânsito de cidade, questões de restrição de rodagem de caminhão dentro da cidade. Tem N coisa acontecendo ao redor do comércio, vamos chamar assim, que afeta de maneira positiva todos os ativos ligados de alguma maneira à logística, enfim. O pessoal tem receio em alguns casos de varejo, de shoppings, por exemplo, pela questão do e-commerce. Para quem olha ativo de logística, que é muito nossa praia, todas as mudanças hoje em dia ajudam, tem beneficiado demais. Se você olha os fundos de logística nos Estados Unidos, por exemplo, os últimos anos deles têm sido tremendamente bons, a demanda por logística é cada vez maior. Uma operação de e-commerce precisa de mais logística do que uma loja, porque ele não tem a loja para armazenar o produto. Uma operação de comércio brick and mortar, né, o comércio físico, a loja física, grande parte do estoque do cara está na própria loja. O ideal é até que ele tenha o estoque exposto na área de exposição da loja, mas conforme o comércio físico vai reduzindo e o comércio eletrônico vai ganhando importância, a importância da logística vai ficando muito maior. Você precisa de mais armazéns modernos, armazéns bem localizados, porque você quer vender pelo seu site, mas você quer entregar para o cara no próprio dia, se for São Paulo, Rio. Então, assim, a logística está passando por uma fase muito boa, muito interessante, com drivers muito positivos, forças muito positivas para os ativos de logística. A gente gosta muito de logística.
e grande parte do que a gente tende a fazer dentro do nosso negócio, né? A gente não falou muito do fundo em detalhes, mas dentro do nosso fundo, pelas características dele, de buscar aqueles contratos longos, de longo prazo, aqueles imóveis feitos muitas vezes naqueles contratos atípicos, né? Aqueles contratos travados longos, muitas vezes esses ativos são ativos de logística. E é um setor que eu gosto bastante. Tem fundos no mercado que tem bastante imóveis de logística dentro, ou com esse tema provavelmente dito, ou com alguns imóveis de logística. Acho que tem coisa boa aí de valor aí, com valor ainda, com prêmio, com yield, que é um setor que a gente gosta demais. E porque eu conheço também, acho que eu tenho dificuldade de falar de explorar coisas que eu entendo menos. Como eu falei, o mercado começou a crescer, né? Hoje a gente tem fundo de cemitério no mercado, a gente tem fundo que faz incorporação residencial, loteamento diretamente no FII, enfim, são coisas que eu conheço muito pouco. Não, aí eu não me envolvo nem a dar palpite, nem muito menos dizer se está barato ou caro, porque eu não conheço. Mas dentro do que a gente conhece em profundidade, ativos de logística bem localizados é uma coisa que nos agrada demais e os próximos anos nos parecem que serão muito bons para esse tipo de ativo. Legal. E como investidor, assim, sem citar nomes, em porcentagem, quanto que você tem em fundo imobiliário e em ações? Eu tenho um pouco mais da metade de portfólio em renda variável, como um todo, o que é agressivo, eu diria, como investidor, mas, de novo, eu sou profissional disso há muitos anos, é o que eu faço. E disso, talvez metade ações e metade fundos imobiliários. Então, é uma exposição significativa, coisa de quase um terço, vamos dizer assim, de patrimônio líquido, né? Patrimônio investível. Entendi. Só um que eu vou pedir para perguntar, né, se você tem. Você tem a LZR na sua carteira pessoal? Tem. Por quê? Por quê? Porque eu acho que, até por ter sido criado e pensado aqui, ele encaixa muito com o meu perfil. Esse perfil de visão de longo prazo, de segurança e um conservadorismo, ainda que em renda variável, um conservadorismo no perfil, em termos das características, dos fundamentos. Né? Eu acho que ele é um fundo para um investidor de value investing, um investidor fundamentalista, com qualidade de ativos, mas preço adequado, uma estabilidade e previsibilidade de fluxo, de dividendos, de rendimentos, vamos dizer assim. Eu acho que ele uma proteção de downside significativa, não só pelos créditos e contratos que ele tem, mas os imóveis em si, as garantias adicionais dos contratos, nas fianças bancárias e seguros, enfim. Ele é um fundo que você pode ver nele a preocupação com a mitigação de risco, que eu disse que é, na minha visão, o forte do Value Investing, que é essa proteção, essa busca por evitar o risco de perda de capital, isso com certeza está muito presente ali. Interessante. Então, Fábio, eu gostei muito aí dos seus comentários e também dessa entrevista. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. E agora deixo você falar aí as suas últimas palavras para se despedir também. Obrigado, prazer participar. Eu acho que a gente vai, assim, tudo correndo relativamente bem nos próximos meses aí nesse país. A gente vai ter uma fase interessante, uma nova janela de desenvolvimento do mercado de capitais aqui. Eu acho que o número de fundos imobiliários nesse país vai multiplicar algumas vezes nos próximos anos. Não é um crescimento medido em 20%, 30%. Eu acho que o número de fundos imobiliários vai multiplicar por 3, por 4 vezes ao longo dos próximos anos. O volume de ativo imobiliário que está em veículos inadequados, na minha visão, ainda é muito grande no Brasil. Então o fundo imobiliário é um veículo tão eficiente que ele certamente vai crescer demais. Então, eu acho que é importante as pessoas buscarem entendê-los melhor, buscar acompanhá-los melhor, porque eles vão ser cada vez mais um componente indispensável num portfólio de investimento no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de conversa, o trabalho que vocês fazem e os próprios investidores buscarem estudar, aprender, entrar em contato com os gestores, vai ser indispensável, porque esse elemento fundo imobiliário vai ser cada vez mais indispensável nas carteiras aí dos investidores. Muito obrigado novamente, Fábio. Boa noite. Imagina, obrigado a vocês. Prazer.